Olá, uma boa tarde para você que está acompanhando a TV Aparecida. Estamos ao vivo, começando os dons da igreja. Você vê imagens da capital mariana da fé, da passarela da fé e no segundo dia já da 62ª Assembleia Geral da CNBB. Você vê imagens internas do Santuário Nacional, porque daqui a pouquinho, às 6 horas da tarde, tem a celebração eucarística dessa segunda tarde de encontros aqui com o Episcopado Brasileiro e hoje, que foi então o encerramento do retiro, que o Episcopado Brasileiro participou para que pudesse começar de fato as votações das diretrizes, começar também a parte mais prática desse período de Assembleia Geral da CNBB. Bom, para a gente falar um pouco dessa programação que vai até o dia 24 de abril, entre tantos motivos, entre tantas pautas, tem também as celebrações do bicentenário das relações entre Brasil e Santa Sé. E por isso nós estamos recebendo aqui o assessor para relações institucionais e governamentais da conferência, que é o Frei Jorge, que vai poder falar um pouco para a gente sobre isso. Frei Jorge, uma boa tarde para o senhor. Foi pensado então um momento, nesse ano de comemorações de 200 anos de relações entre Brasil e Santa Sé, um momento específico com o Episcopado, né? Uma boa tarde. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham através do programa Dons de Deus. Sim, esse ano a Igreja está celebrando os 200 anos de acordo de relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé. Já tivemos duas celebrações importantes, uma que se deu em Roma, ainda no final de janeiro. Depois, em março, tivemos uma em Brasília, junto com os parlamentares e o Conselho Permanente da CNBB. E está reservada também aqui para a Assembleia Geral uma sessão solene onde faremos também as comemorações dessa data tão importante que marca essa relação que a Igreja tem com o Estado brasileiro. Agora, Frei Jorge, é também o momento do Episcopado entender a importância, né, dessas relações institucionais, da importância da relação governamental. Essas relações diplomáticas, elas se consolidaram, sobretudo, com o acordo que foi firmado há 15, 16 anos atrás, o acordo entre o Brasil e a Santa Sé, que é onde se pontua de modo jurídico tudo aquilo que é a presença da Igreja nas atividades próprias dela, mas também na ação caritativa por meio das pastorais sociais. E o acordo Brasil-Santa Sé dá justamente o embasamento jurídico para que a Igreja possa atuar melhor no nosso país. Porém, é um acordo que precisa ser implementado, de modo particular, no contato ali mais direto com as dioceses, as igrejas particulares, aonde acontece de fato o dia a dia da igreja. Então, o acordo é, digamos assim, uma lei que tem uma abrangência muito grande, pode até se só para entender, é algo que dá um norteamento universal, mas entendendo no contexto nacional do Brasil, mas que precisa ser aplicado na particularidade de cada diocese, de cada realidade, inclusive também nos pontos específicos como os presídios, os hospitais, a presença da igreja nesses ambientes. Agora, Frei Jorge, a gente destaca sempre o trabalho dos bispos aqui do Brasil, mas nesse período de assembleia, os assessores também têm um trabalho intenso durante esses dias, né? Sim, os assessores, eles trabalham muito tempo antes do início da assembleia, organizando tudo o que precisa e na assistência às comissões que têm a responsabilidade, cada uma, de apresentar o relatório de suas atividades. Enfim, os assessores, eles têm uma participação muito importante na organização da Assembleia, na assistência aos bispos, de tudo aquilo que é refletido, que é discutido aqui. Então, é preciso reconhecer isso no sentido de perceber nessa atuação deles, nossa, né, diria, que temos essa participação desse modo justamente colaborando com os bispos naquilo que é a função deles, a missão deles de evangelizar.
Frei Jorge, muito obrigada pela gentileza em atender a nossa equipe aqui ao vivo na TV Aparecida. Boa Assembleia, bom trabalho. Nós aqui agradecemos, sobretudo, essa participação de vocês em dar o conhecimento a toda a igreja no Brasil daquilo que é a atividade realizada pelos bispos no dia a dia aqui da Assembleia e, ao mesmo tempo, motivar a igreja no Brasil para acompanhar os seus pastores durante esses dias tão importantes de Assembleia Nacional. Muito obrigada, viu, Frei Jorge, muito obrigada pela participação aqui. Além dos assessores, a gente quer destacar também a participação do Episcopado Brasileiro e vou chamar o nosso querido Dom Roque Paloski, que é o arcebispo de Porto Velho, e já queria dar uma boa tarde, agradecer a presença aqui. Dom Roque, vocês viveram então uma celebração bonita na arquidiocese de vocês e aqui serão votadas as diretrizes também da Conferência para a Ação da Igreja no Brasil todo. Como que o senhor vê hoje a participação do povo nessa implementação das diretrizes, como vocês fizeram também lá em Porto Velho durante o Congresso Eucarístico? Muito bem-vindo aqui aos Dons da Igreja. Obrigado, Camila, obrigado a toda a tua equipe, aqui a TV, a Rede Aparecida e Comunicação. O processo é assim, nós antigamente cantávamos um canto, Senhor, quanto mais caminho, mais vejo aumentar a estrada. Todo esse processo do caminho sinodal, da valorização dos conselhos, tem sido um aprendizado para todos nós, seja para nós, os ministros ordenados, diáconos, padres e bispos, mas seja também para o povo de Deus. Eu vejo como uma riqueza ímpar esse momento. Claro, as diretrizes, mas também temos a alegria da campanha da fraternidade, ele veio morar entre nós, Acho que mexeu muito com essa situação e nos despertou também para estarmos mais atentos nas questões das políticas públicas da habitação. Também nós temos o documento dos jovens, eu acho que é importante esse olhar amoroso, carinhoso da igreja com a juventude, Louvar e bendizer a Deus pelos caminhos bonitos, mas sempre sabemos, repito, temos um longo caminho a percorrer. Eu acho que todos nós temos assim uma marca de muita gratidão por esses momentos da Assembleia, aqui na Casa da Mãe, mas também por esse espírito de seriedade e de fidelidade à cruz de Jesus e à cruz dos crucificados de hoje. Vocês participaram agora há pouco do retiro e aí Dom Armando também trabalhou bem essa visão cristocêntrica, inclusive na liturgia, não é mesmo, Dom Roque? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu acho que a presença de Dom Armando veio às pressas de vista ao cardeal de Jerusalém que não pôde vir, foi um sinal assim de muita bênção, na medida que ele nos convidou não olhar para fora, mas olhar para nós mesmos, sobretudo a nossa missão de pastores, e fazendo a liturgia não um ato externo, mas um ato interno, mostrando que a liturgia se alimenta da palavra e nós precisamos viver isso. Acho que é uma graça muito especial também esses textos que ele nos apresentou e um chamado a nós a rever diariamente se nós vivemos realmente na Eucaristia, se a liturgia é celebrada naquilo que é a sua essência ou é uma coisa mecânica. Agora, Dom Roque, eu vi vocês chegando aqui em peregrinação. O episcopado também é romeiro de Nossa Senhora? O episcopado também é romeiro de Nossa Senhora? Sim, nós todos somos peregrinos, somos alunos e alunos da Escola de Maria também. Precisamos caminhar com ela e aprender com ela a docilidade, a alegria, a fidelidade e a certeza de que Deus nunca nos abandona. Dom Roque, muito obrigada pela gentileza em atender a TV Aparecida ao vivo aqui. Obrigado assim também a toda a equipe de vocês aqui, a TV Aparecida, mas toda a rede de comunicação da Aparecida. Muito obrigada, boa Assembleia para o senhor, boa celebração. Bom, vocês viram então, hoje todo o episcopado participou do retiro com Dom Armando Butiol, que é o diretor espiritual do Colégio Pio Brasileiro em Roma, bispo emérito também de Livramento de Nossa Senhora na Bahia, e ele que vai presidir a missa daqui a pouquinho às 6 horas da tarde. Como não teve a entrevista coletiva hoje, por causa da Assembleia, a Rafaela Lourenço preparou uma reportagem bem especial para a gente destacar também a presença feminina aqui nesses dias de Assembleia Geral. Oi, Rafa, uma boa tarde para você. Olá Camila, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Devido ao retiro espiritual, não tivemos então na manhã de hoje a coletiva de imprensa com os bispos. Mas a gente traz um destaque nesta quinta-feira com relação à participação dos organismos e das pastorais, principalmente dos leigos e das leigas na 62ª Assembleia Geral da CNBB. Eles que são braços importantes para a igreja chegar aos confins do mundo. Eu conversei com a Mariana Venâncio, ela que é
assessora da Comissão Bíblico-Catequética da CNBB, sobre a atualização do documento para evangelização da juventude. E ela falou um pouco sobre os desafios atuais da igreja e também a necessidade de atenção com este tema, que é um dos que vão ser, então, debatidos durante a Assembleia. Hoje nós temos um grande desafio, que é assistir a um envelhecimento das nossas comunidades, né? Então, a gente tem visto uma presença, às vezes, um pouco menor das novas gerações, mas, ao mesmo tempo, uma busca muito grande por preencher essa busca por sentido e as perguntas que todos nós carregamos conosco. Então, hoje, o maior desafio da igreja tem sido conseguir evangelizar, né, e apresentar Jesus Cristo numa linguagem que, de fato, seja atraente para as novas gerações. Então, nós temos absoluta segurança em quem nós anunciamos, Jesus Cristo, querigma, o amor de Deus nele revelado, mas o grande desafio hoje é a linguagem. O campo da cultura digital é um outro universo também, né? Onde nós precisamos estar presentes, mas que não pode conformar também o nosso anúncio do Evangelho, né? Então, a igreja, ela anuncia o evangelho também por meio da presencialidade, do contato, do respeito. Então, a virtualidade, ela traz para nós novas questões, né? Uma simulação, às vezes, da realidade. Então, ali a gente tem outros desafios diante dos quais é preciso refletir e pensar como seguir com a evangelização nesse ambiente novo, né? Mas a expectativa também para a atualização deste documento. Isso, a expectativa é grande, né, para que ele possa continuar respondendo aos desafios de evangelização com as juventudes hoje. A evangelização digital, que é uma grande aliada, né, para o anúncio do evangelho, mas como dizia Papa Francisco, também é necessário humanizá-la. Camila, eu volto com você. Muito obrigada, Rafa. Te espero aqui amanhã, então, nos Dons da Igreja, com outras informações e trazendo também a entrevista coletiva que todos os dias acontece no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida. Normalmente a entrevista coletiva é feita com 3 bispos que trazem, então, um pouco do panorama do que tem sido debatido naquele dia. E esse documento 85, que é um documento sobre a juventude, que vai ser votado também e atualizado durante a Assembleia Geral da CNBB. Por que esses documentos, assim como as diretrizes, o documento da juventude, por que eles são votados em Assembleia? Porque a Assembleia Geral é o órgão supremo da CNBB. Então, para que um documento seja votado e implementado na Igreja no Brasil, todo episcopado tem que participar da sua votação. Texto por texto, parágrafo por parágrafo. E é isso que vai acontecer também com a votação das diretrizes gerais para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Como o retiro terminou hoje, a partir de amanhã começa então a apresentação das diretrizes e a votação de parágrafo por parágrafo. A expectativa é que até segunda-feira todo o texto das diretrizes deverá ser aprovado e aí então as outras pautas devem começar então na segunda-feira. Hoje, depois que terminou a caminhada, a peregrinação do Episcopado Brasileiro saindo do Centro de Eventos em direção aqui ao Santuário Nacional, teve também um momento de adoração eucarística com todos os bispos reunidos aqui. E aí, logo em seguida, agora você vai participar da Santa Missa. Você que está procurando pelo seu bispo aí na sua diocese, ele está aqui então durante a Assembleia Geral acompanhando todo esse trabalho da Igreja no Brasil. Um momento, claro, também de fraternidade, de unidade, de sinodalidade entre os bispos aqui em Aparecida, que também são romeiros de Nossa Senhora. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, os bispos começam os seus trabalhos e você tem todas as informações aqui na tela da TV Aparecida. Uma ótima tarde para você, participe conosco da Santa Missa.